Sejamos todos muito bem-vindos à nossa casa fraterna, à nossa casa de paz, de luz, de acolhimento e de amor. Divino Mestre Jesus, vós que nos disseste que quando dois ou mais estivessem reunidos em teu santo nome, lá tu estarias, aqui nos apresentamos, Senhor. Assim, exatamente como somos, falhos e falíveis, porém com um desejo imenso de alcançar a tua glória através dos passos que nos guiam à evolução. A fim de compreendermos um pouco mais a tua palavra, a eternidade de todas as coisas que vieste aqui nos ensinar, nos encontramos reunidos nesta doutrinária de hoje, na Casa Fraterna, seja de modo presencial, virtual, ou mesmo os nossos irmãos que por um motivo ou por outro não estão neste momento presente, mas que se conectarão com as vossas palavras em momentos posteriores, através dos recursos da tecnologia disponíveis. Senhor, que todas as coisas que buscam afrontar os nossos pensamentos através do medo, das angústias, das sensações de energia mais densas, possam nesse momento ceder à vossa luz. Que estejamos e que permaneçamos todos sob a vossa paz e que assim seja. No ano de 1890, começa o nosso relato, que vou trazer hoje de uma maneira um tanto resumida, sobre a obra do nosso irmão que alcança na espiritualidade um pseudônimo para que pudesse, através da maravilhosa mediunidade de nossa querida Ivone Pereira do Amaral, ditar uma das obras que acredito ser de maior contribuição para o legado espírita e que alcança, talvez, eu posso dizer, não digo talvez, mas na certeza, um legado de utilidade pública. O nosso irmão, que foi conhecido aqui na Terra como um escritor português muito famoso do século XIX, e que no ano de 1890 desencarna, por nome Camilo Castelo Branco. Camilo começa a sua narrativa através da obra que conhecemos como Memórias de um Suicida, de maneira bastante contundente, real, detalhista, porque assim era necessário. Porque era necessário trazer de maneira muito próxima, da mais possível que pudéssemos visualizar todo o terrível que se aconteceu, que se acometeu após o momento da sua desistência de viver nas condições em que se encontrava. Dita o nosso irmão Camilo que pelo fato de ter, aos 65 anos, sido acometido pela cegueira, imagine aquela pessoa que precisava, até então, ele assim entendia, que precisava da visão para que ele continuasse seus manuscritos, afinal de contas ele era escritor. Então, Camilo precisava de sua visão, era assim que ele entendia.
E aos 65 anos, ele, tomado de uma loucura muito grande, ele extingue a sua própria vida. Pois ele entendia que as condições em que ele se encontrava, a vida dele não tinha mais sentido. Dessa forma, ao extinguir a própria vida, ao abreviar a sua missão na Terra, ele percebe que ele nem sequer havia dormido. Compreendendo dessa forma, ou não compreendendo, porque ele não aceita nos primeiros momentos, que a vida não para nunca. E quando ele acorda naquela situação, que é de maneira tão real, narrada, ele traz para nossa mente, para nossa tela mental, através dessa descrição, tudo aquilo que ele passa ao longo dos 50 anos após o seu desencarne, que ele permanece à espera da próxima reencarnação. Camilo esperou por 5 décadas para poder reencarnar. Da mesma forma, ele encontra, sob condições ainda bastante terríveis, irmãos que tiveram aqui na Terra, por muitas vezes, vidas gloriosas, cheio de pompa e circunstância, pessoas nas quais tiveram, inclusive, seus velórios como pessoas que foram reconhecidas pela sociedade, pela mais alta estirpe da sociedade. Pessoas que jamais poderíamos compreender que estariam também na mesma situação. Acontece que a justiça divina é para todos. E dessa forma, Camilo vai narrando sobre aqueles irmãos que naquelas condições similares a dele se encontravam no Vale dos Suicidas e em vales umbralinos. E por que que hoje nós escolhemos conversar e começar a nossa conversa citando o nosso irmão Camilo e essa obra ditada que demorou quase 1 década para ficar pronta, que é Memórias de um Suicida? Porque para todas as coisas em que nós vivemos aqui na Terra, todas as coisas que nós vivemos são para a nossa elevação espiritual. Acontece que a nossa compreensão ainda se encontra muito parca, muito infantil, diante do que se conhece, do que é verdadeiramente a justiça divina. Eu vou tentar trazer de uma forma ilustrada daquilo que eu entendo como a energia, as escalas de energia. E as escalas energéticas que nós estamos, elas ainda estão voltadas para o nosso pouco conhecimento que temos das coisas de Deus. E para todas as aflições que aqui vivemos, nós buscamos aqui na Terra as respostas. Nós buscamos através de tentarmos entender, e nós estamos muito mais presos ao porquê das coisas, porquê nós em todas as coisas, e entregamos as coisas que nos acontecem de mal como se Deus tivesse desejo de vingança ou ira ou qualquer energia que não seja a energia do amor.
E nós, dessa forma, a gente se equivoca e se esquece, ou a gente teima ainda em dizer que tudo que acontece de ruim é obra do acaso. E as coisas que acontecem de bom é porque nós plantamos e colhemos. Então veja como a gente gosta de terceirizar as coisas que acontecem. Se nós estamos aqui na Terra, é porque nós tivemos a oportunidade de, estando uma vez aqui, termos a possibilidade e a oportunidade da autodisciplina. E a autodisciplina mora na resignação, na aceitação e na conformação das coisas que estão em nossa jornada. Por vezes, nós dizemos que Deus se esquece de nós. Nós nos revoltamos, perguntamos na nossa pequeneza de conhecimento se Ele realmente existe. Porque as fatalidades acontecem. Mas acredito que dentro do que nós conhecemos, dentro da doutrina, basta que nós mergulhemos no capítulo 5, onde o capítulo é todo devotado à natureza das nossas aflições. E as aflições que estão aqui a nós dispostas, fatalmente, ou estão cavadas dentro da nossa própria vida, nesta vida, ou em vidas passadas, em vidas pretéritas. E em motivos de resignação, neste capítulo, a instrução dos Espíritos ainda nos diz o seguinte, que todo sofrimento que nós aqui nos encorajamos, aqui na Terra, nós nos encorajamos a passar, abrevia por séculos sofrimentos na nossa eternidade. E os nossos irmãos, através dessas instruções, nos trazem palavras de coragem, de sabedoria, para que a gente tenha resignação no sofrer. E é quando eles nos dizem sobre o bem sofrer. Porque o bem sofrer mora em compreendermos a necessidade da dor, porque toda dor precede da cura, do que nós desistimos, porque não sabemos quantos passos ainda daremos para estarmos livres, liberados através da resignação de tudo podermos suportar. E o bem suportar é essa dor. A dor que Jesus nos fala mais uma vez no Sermão do Monte, quando nos diz que meu jugo é leve e meu fardo é suave. E para todas as coisas tenhamos fé. E para todas as almas encarnadas aqui, todas, nenhuma passará sem a disciplinação que veio aqui cumprir. E quando o nosso irmão, que comecei falando aqui, aos 65 anos de idade, é acometido pela cegueira, não sabemos nós, ao longo daquilo que ele dita, também não me recordo muito bem, porque já havia um tempo que eu tinha tido acesso a essa obra, e estou retomando ela agora novamente, buscando estudá-la. O motivo pelo qual ele fora acometido pela cegueira. Mas veja, aos 65 anos, ele foi acometido pela falta de luz em sua visão. Mas durante 65 anos, ele pôde enxergar. Entende como é uma questão de ponto de vista? Quem sabe não estava dentro daquilo que estava no planejamento dele, de reencarnação, já ter nascido
cego, ou ter ficado cego muito antes, mas ele ficou cego aos 65 anos e se revoltou contra Deus. Imagine se, ao invés de naquele momento ele se revoltar, ele pudesse compreender que ele teve 65 anos de possibilidade de enxergar. Então, às vezes a gente pode dizer assim, ué, mas você está dizendo isso, Thaís, porque para você parece fácil, você está aí, está enxergando, você está andando, você está, né, dentro das suas capacidades físicas e mentais. Mas nenhum de nós sabemos até quando teremos, porque tudo é de Deus e a Deus retorna. Então, na medida em que nos encontramos, nas condições em que nos encontramos, somos perfeitos. E a fé de prosseguir, mesmo diante de todas as vicissitudes, mora na fé do Consolador maior, que é Cristo. Porque todas as vezes que nos revoltamos às condições em que nos encontramos, é contra a justiça divina que nós, enquanto criaturas, achamos que estamos na condição de nos revoltarmos. Achamos que nós somos senhores e senhoras de si a este ponto de relativizar as coisas de Deus, de achar que as coisas de Deus são conforme aquilo que nós desejamos. E será que para onde vai e para onde foram todas as justiças ou todas as injustiças que nós aqui não enxergamos? Quantas pessoas passaram por essas vidas? Quantos de nós, ou até mesmo nós, passamos por tantas vicissitudes e provocamos a outras pessoas vicissitudes, porque nós provocamos? Podemos ter certeza disso. A gente não sabe o que, nem quando, nem em que circunstância e nem densidade de acontecimento. Mas com certeza nós somos, em algum momento, provocadores de algo a alguém. Então nós achamos assim, né? Dentro da nossa pequeneza de conhecimento, nós somos extremamente julgadores. E a gente, dentro dessa pequeneza, a gente julga a Deus, porque as coisas não saem como nós queremos. Mas dentro daquela dor, nós temos as duas possibilidades de pedir a Deus sabedoria e coragem para enfrentarmos, mas também temos a porta larga, que é nos revoltarmos. E quando a gente se revolta, ao invés de nós estarmos conquistando mais energias positivas para passarmos pelo que a gente precisa passar, a gente abaixa essa energia, essa nossa sintonia e se comunga com energias deletérias. E o ciclo vai se repetindo. O ciclo da revolta, o ciclo do afastamento contra Deus e da ausência de luz promovida pela fé. Mas dentro do amor de Deus, que é misericórdia e piedade, quando nós resolvemos mudar o disco, mudar a chave e fazermos a compreensão e aceitar, Deus, em sua infinita bondade, tudo promove, silencia todas as angústias e pega em nossa mão. Assim como nas dúvidas em que Simão Pedro, nos primeiros pezinhos que coloca na água, ele duvida. E aí Simão Pedro, quando ele duvida dentro daquela dor em que ele se encontrava,
dentro daquele sofrimento que ele se encontrava, ele afunda na dúvida. E essa passagem, apesar de ser uma passagem histórica relatada nos evangelhos, ele também é muito simbólico, porque quando nós duvidamos e não enfrentamos e não nos resignamos, a gente também se afunda psicologicamente, porque o nosso nível de consciência, ele entra num estado em que a gente não consegue enxergar mais nada, a não ser mais dúvida e mais sofrimento. E quando nós expressamos a nossa vontade de expandir e de estarmos abertos para novas compreensões e entender que aquilo está em nosso caminho porque é necessário, o enfrentamento vem e todo aquele mar parece que se acalma, porque nós entregamos ao Criador e nos colocamos exatamente como criaturas para aquilo que está dentro de nós, está dentro da nossa consciência, percepção, conhecimento e força resolver, será dado para nós, mas nada daquilo que não está em nosso poder não será dado para nós. Porque, veja, é como se a gente estivesse relativizando o poder de Deus. Se a gente acha que aquilo que está pra gente é muito, se você acha que aquilo que está pra você é muito, experimenta então ter acesso àquilo que te provocou estar naquela determinada situação. É melhor que a gente não tenha esse acesso. É melhor que a gente não tenha. A gente não teria sanidade mental suficiente para ter acesso a todas as coisas que fizemos. Podemos ter certeza disso. A gente não teria. Então, o esquecimento das vidas passadas faz parte também do amor divino, da misericórdia. Porque imagine a gente olhar para o mundo, quantas vezes a gente tem acessos às coisas que acontecem, a gente fala, meu Deus, o mundo está perdido. Imagina se a gente tivesse a mínima noção daquilo que a gente provocou. E a gente fica procurando o porquê de todas as coisas. E muitas vezes a gente fica desperdiçando energia na oração, perguntando para Deus o porquê, em vez de a gente pedir a Deus a força para enfrentarmos, para seguirmos em frente todos os dias. E todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia vencendo, todo dia vencendo. O caminho, ele se faz passo após passo. E a gente nunca está só para cada um desses passos. Então, Jesus, que é o Consolador maior, nos convida para darmos os primeiros passos e seguirmos resignados. Sem olhar para trás, assim como Paulo, que poderia ter ficado preso lá atrás, como um perseguidor dos cristãos, mas ele resolveu, a partir de então, seguir em frente e, dentro daquilo que ainda faltava de sua jornada terrena, não desperdiçar um minuto sequer no remorso, na angústia ou na revolta das coisas pequenas que tivera feito, das perseguições e de todas essas sintonias deletérias que vinham com ele. Mas quando ele, diante da luz do Cristo, percebe que ainda há tempo, ele não perde tempo. E ele segue dentro da fé e não desperdiça nem tempo, nem conhecimento e nem oportunidade.
quanta amargura, quanto sofrimento a gente pode evitar, quanta doença mental a gente pode evitar, se a gente se propõe, dentro do amor do Cristo, do amor de Deus, nos propor a uma jornada diferenciada, através da aceitação, da resignação e da força do enfrentamento. Que tenhamos força de enfrentamento também porque Ele mesmo nos diz: neste mundo haveis aflições. Ora, se estamos aqui, neste mundo que ainda alcançará suas perfeições, é para fazermos deste mundo mais perfeito e não trazer mais energia de miasma e de revolta. É para melhorarmos-nos e nos devolvermos a Ele melhor do que quando aqui nós chegamos. Dentro da oportunidade de vida, nós temos sempre a escolha. E que se a gente olhar para essa escolha e achar que a escolha ainda está, sabe, lá adiante, lá longeão, a gente abrevie para as escolhas do dia a dia, porque essa vida é simples e é na simplicidade da vida que a gente vai alargando os nossos ombros para momentos também que fatalmente podem ser mais difíceis, dentro da simplicidade, porque a vida como um todo é muito simples. Temos, com certeza, alguns momentos mais delicados, mas que tenhamos dentro do nosso cotidiano as melhores escolhas. E na dúvida dos enfrentamentos e da fé, nós possamos nos perguntar: o que Jesus faria em meu lugar? O que os bons espíritos que me inspiram fariam em meu lugar? E a resposta estará sempre na voz de nossa própria consciência. E o caminho certo, e o caminho certo, e o caminho certo. E aquelas outras decisões, aquelas que nós tomamos equivocadamente, elas vão se perdendo dentro das nossas novas condições certeiras. E não mais contrairemos novos débitos, novas dívidas. Ou não, pelo menos, dentro dessa grandeza de dívidas. Que a gente tenha mais sabedoria de resignação, de aceitação. Que a gente possa, inclusive, agradecer pela nossa própria sanidade mental, pelo nosso corpo físico, pelo nosso perispírito e pelo espírito que se emancipa todos os dias. E vamos, nessa energia de resignação, chegando ao fim de nossa preleção, orando a Deus pelas escolhas que ainda faremos, que tenhamos todos, dentro das oportunidades que virão, seja daqui 5 minutos, amanhã, ou nos próximos dias ou anos que nos restam nesta vida, neste corpo de carne em que nos encontramos vestidos, que tenhamos nas palavras do Cristo a fé na vida futura. E que tudo aquilo que nos envolve ainda nesta materialidade, nós tenhamos a força e a coragem, aprendendo com o Senhor, de enfrentar todos os obstáculos com dignidade e honradez. Senhor, gostaríamos também de pedir permissão para, neste momento, envolver com nossa energia de amor os nossos irmãos desencarnados que, por um motivo ou por outro, abreviaram as próprias vidas. Que sejam por
lampejos de falta de sanidade ou qualquer motivo que seja, que nós não sejamos nunca, jamais julgadores, senhores da vida de quem quer que seja. Que as dores, Senhor, sejam abrandadas. Que a Mãe Maria de Nazaré e seus legionários possam fazer os trabalhos de resgates. E que todos aqueles que estão em energias contrárias à sua própria evolução possam encontrar no amor de Deus a misericórdia que é infinita e a piedade que é igualmente imortal. Que voltemos aos nossos lares, envolvidos no amor de Deus, e que possamos, todos os dias, ser instrumentos de vossa paz. Que assim seja, graças a Deus.